Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou a evangelista Sônia e estou aqui nesse momento, nessa tarde do dia 2 de novembro de 2023, com uma palavra direcionada, uma palavra que vai falar muito com você. Por isso eu quero te pedir, fique até o final para você entender muitas coisas que têm acontecido, muitas perguntas que têm sido feitas e às vezes por não conhecer as Escrituras, como diz, a palavra do Senhor no livro de Oséias, muitos estão se perdendo por falta de conhecimento. Há muitas perguntas no ar ultimamente. Será que Deus existe? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Onde está Deus? Por que tanto sofrimento? Por que Deus não está livrando as pessoas de tanta maldade, injustiças e coisas assim? Eu quero falar para você que o nosso Deus, Ele é infinito. Deus é infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, que nós entendemos. Deus, Ele é o dono de tudo, porque Ele é o Criador. E eu quero deixar uma palavra agora, que está no livro de Jó. Eu quero ler alguns versículos que está revelado para nós na palavra do Senhor, para que você possa ver que nós estamos vivendo o tempo que o próprio Deus deixou revelado que nós viveríamos. Porque se você for ler o livro de Deuteronômio, os capítulos 12, 28, 29, esse livro, Deus, ele vai mostrar para o homem, ele vai colocar diante do homem a bênção e a maldição, a vida e a morte. E deu ao homem livre arbítrio, ou seja, o homem tem direito de escolha. O homem, o ser humano, escolhe. Ele quer o bem ou ele quer o mal? Ele quer a vida ou ele quer a morte? Então, queridos, a palavra do Senhor para nós, eu vou começar lendo aqui no livro de Jó, no capítulo 2, versículos 7 e 8. E eu quero pedir para você, fique até o final. Está escrito assim na palavra de Deus: estende, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás que não se blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Você conhece a vida, a história de Jó. E dentro do que nós vamos ver aqui agora, você vai entender que a fidelidade de Deus não é garantia, sabe, de que o crente não passará por provações, por aflições, dores, sofrimento nessa vida. Se você for ver o livro de Atos, no capítulo 28, vou ler aqui para você, Atos 28, e o versículo 16, está escrito assim: e logo que chegando a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com os soldados que o guardavam. Paulo
estava ali no meio daqueles presos. Paulo tinha, o desejo dele e a vontade dele era pregar o evangelho aos romanos, e era a vontade de Deus também. Porém, quando ele chegou em Roma, ele chegou algemado. Presta atenção. Ele chegou algemado. Ele passou por tempestades, naufrágios. E Deus não livrou Paulo desses caminhos terríveis, tenebrosos. Deus não livrou de tudo que ele passou, que ele viveu nas suas prisões. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor vem falando, nós sabemos disso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o crente, ele experimenta de todas essas batalhas, esse sofrimento, por consequência do pecado de Adão e Eva. E agora, por conta desse pecado, nós passamos por tristezas, nós passamos por aflições, conflitos internos, e finalmente nós vamos também passar pela morte. Isso mesmo. O crente sofre por conta dos seus atos, as imprudências, por não vigiar, por não olhar à luz da palavra, aquilo que o Senhor deixou revelado para nós. A Bíblia diz que o homem semear, aquilo ele vai também ceifar, ele vai colher. Amém, amados? Ou seja, o crente sofre ataques espirituais nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. O Deus desses séculos, que é o diabo, ele cega o entendimento do homem, ele lança sementes malignas no coração do homem, na mente do homem, para que o homem venha estar brigando entre si, lutando entre si. Então, por que o crente sofre? Mas eu já entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu já arrependi dos meus pecados, eu não estou na prática do pecado, então por que tanto sofrimento? Mas quando você vê, você olha aqui a história de Jó, esse versículo que nós lemos, nós vamos ver que o próprio Deus, ele fala para Satanás, nos capítulos 1, 2, ele fala, olha, você viu o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que foge da aparência do mal. Jó era um homem temente a Deus. A Bíblia vai falar que os filhos dele faziam ali as suas festas, e o Senhor e Jó em seguida oferecia ao Senhor sacrifícios para os filhos dele, se porventura eles tivessem pecado, já pedindo ao Senhor misericórdia pelos seus filhos. Mas mesmo assim, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, nesses versículos que nós lemos aqui. Porque o próprio Satanás, ele é o acusador. E ele falou para Deus, olha, você dá ele tudo, não está faltando nada. Ele é rico, ele é poderoso. Toca nos bens dele, tira as coisas dele para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. O diabo falando com Deus. Então o Senhor falou, olha, você pode tocar em tudo que é dele, mas na vida dele não. Na vida dele não. É aí que o Senhor está falando comigo e falando com você. Nós somos um corpo que temos uma alma, aleluia, e nós somos um ser espiritual. E a palavra do Senhor diz que por conta do pecado veio a morte. Mas nós sabemos que vai morrer esse corpo carnal. A nossa alma, ela tem um destino a seguir.
E esse destino, ela tem que escolher, nós temos que escolher onde nossa alma, onde nós vamos passar nossa eternidade. Porque o próprio Deus, ele vem nos falando que o amor dele foi tão grande que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para perdão dos nossos pecados, para nos religar a ele novamente. Então, voltando a falar do sofrimento do crente, a palavra do Senhor vai falar no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, e você vai ver a partir do versículo 10, uma mulher que ficou 18 anos encurvada, e a palavra vem falando, o próprio Jesus falando, quando veio aqueles fariseus, falando para ele que era dia de sábado, que ele estava fazendo aquela libertação, ele falou, olha, essa é uma filha de Abraão, não viria eu a expulsar, a libertá-la desse demônio, esse Satanás, esse espírito maligno que atormenta ela há 18 anos? A palavra do Senhor vem falando claramente, nos ensinando que por conta que o mundo jaz no maligno, nós precisamos estar vestidos com a armadura de Deus, que está em Efésios 10, 6, a partir do versículo 10, que são as nossas armas espirituais. E essa armadura de Deus, que é a palavra, a justiça, nós precisamos estar ligados, voltados, para estar buscando ao Senhor, para que nós possamos receber a vitória mediante ao sofrimento, que é a nossa vida eterna com Deus. Deus se importa, sim, Ele se importa com você. Os olhos do Senhor é como chamas de fogo que está contemplando os bons e os maus. Você vai ver isso em Provérbios capítulo 15, o versículo 3. Nós precisamos buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com uma oração sincera, como adoradores que o adorem em todo o tempo, em espírito e em verdade, não importa a circunstância. Nós precisamos exaltar esse Deus, crer pela fé que Ele é Deus que muda a história. Leia a palavra de Deus, os salmos, que são hinos maravilhosos, que são orações maravilhosas, oração de livramento, oração de cura, oração de libertação, cânticos de louvores e adoração a Deus. Procura saber se isso que você está vivendo, enfrentando esse sofrimento, procura a causa dele, é física? Será que é emocional? É espiritual? Busque ao Senhor, porque Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar, para que Ele possa te dar o escape. Você precisa conhecer Deus. Você precisa saber que Deus existe. E Deus, Ele é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus vai revelar quem Ele quiser revelar. Porque está escrito em Deuteronômio, no capítulo 29 e o versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. Olha, para cumprimento de toda a palavra dessa lei. Então, amados, quem estabelece todas as coisas em nós e através de nós é o próprio Deus. Ele é o Criador. Ele é soberano. Então, eu quero falar para você agora. Volte-se para Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E ao invés de ficar fazendo perguntas para Ele, fala para Ele, abre o seu coração, fala: Deus, eu preciso do Senhor e eu quero te conhecer, porque eu quero ter uma experiência com o Senhor.
aqui nessa terra, mas eu quero também ser preparado por Ti mesmo, ó Pai, para morar com o Senhor na eternidade. Pense nisso. Jesus te ama e Ele está voltando. Amém? Deus te abençoe.